Tema de hoje, tudo novo se fará. Ageu, capítulo 2, versículo 20 ao versículo 23, assim diz a voz do Senhor. Acompanhe com atenção a leitura, com seus olhos e também com seu coração. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: Farei tremer os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Feche sua Bíblia, coloque no assento, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nessa noite que o Senhor possa falar aos nossos corações, nesse término de estudo do livro de Ageu, que as palavras mencionadas, referidas, trazidas aos nossos corações, fiquem cravadas nos nossos corações. E que tudo aquilo que a gente escute, tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que está nessa porção da Sagrada Escritura, que possa ficar registrada em nossa mente, em nosso coração, e que desça para as nossas ações. No teu nome, Jesus Cristo, nós oramos. Amém e amém. Por gentileza, tome o seu assento. Meus irmãos, vocês já tiveram a sensação de que está tudo errado nessa vida? Que parece que tem um monte de coisa que não se encaixa. Tem até um ditado popular, dizendo, quando as coisas estão muito erradas e fora da ordem, as pessoas dizem, parece que o salame que está cortando a faca. As coisas estão invertidas. Isso acontece muito nesse mundo. As coisas realmente parecem estarem distorcidas. São o contrário do que deveriam estar. Afinal de contas, não foi assim que foi projetado. Primeiro delas, o homem não nasceu para morrer. É por isso que a gente não se acostuma com a morte. O homem nasceu para viver, e viver eternamente, mas o pecado tirou isso da gente. Outra coisa que o pecado tirou da gente, é o fato da gente ter que trabalhar, e trabalhar sem parar, e às vezes não ter resultado pelo trabalho. Porque lembre-se que no Jardim do Éden, o resultado era garantido. Só que expulsos do jardim, o resultado já não é mais 100% garantido. Você vai trabalhar, Adão, e do suor do seu rosto você vai sobreviver. Mas de vez em quando vai nascer espinhos e abrolhos da terra. Nem sempre vai nascer fruta. Nem sempre vai nascer legume. De vez em quando vai nascer uma coisa aí que vai te dar trabalho. E Eva então? E as mulheres? Era para vocês terem filhos, filhas, sem sentir uma dor. Imagina se isso acontecesse? Pastor Flávio Brito teria 20 filhos. Sentindo dor, já teve 5, aleluia. Pois é, parece que o mundo está perdido, está quebrado. E é verdade mesmo. É interessante que nesse mundo quebrado, de vez em quando as coisas fora de ordem, Deus utiliza dessas coisas que não são consideradas sábias para poder colocar as coisas em ordem. E eu digo isso porque um dia eu estava adolescente, lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste, em frente à igreja que o meu pai dirigia. E estava eu e mais 3 adolescentes amigos meus. E aquele dia foi festividade da igreja. Tinha terminado o culto, as pessoas estavam lá no salão da igreja, conversando, tendo comunhão, e tinha um bolo que foi dado para os irmãos comerem em comemoração ao aniversário da igreja. Aí o que aconteceu? Estava lá fora, eu e mais 3 amigos. E a gente estava comendo, conversando, dando risada, tudo adolescente. De repente, no meio do caminho, a gente olha na rua e vê um senhor, politicamente correto falando, alterado. Tinha bebido um pouco além da conta. Parecia que ele tinha passado num posto de gasolina e falado, enche o tanque aí. E aí ele veio andando, traçando as pernas de uma calçada para outra, sem se preocupar, e a gente olhando de longe. E você sabe como um adolescente é. A gente é tudo valente, tudo corajoso. E a gente olhando, e aí um começou a falar pro outro, falou assim, se ele vier, você já fica preparado aqui, que se vier pegar a gente, nós vamos pegar esse cara. Só foi ele chegar perto, na esquina,
E já estava todo mundo batendo as pernas e falando assim, Senhor, cobre-nos com teu sangue, Senhor. Nos ajuda, Pai. Ele chegou na nossa frente. E quando ele chegou na nossa frente, ali que eu fiquei assustado. Mas aí você vai ver que de vez em quando, o mundo todo estando em desordem, Deus usa isso para mostrar a ordem que ele quer estabelecer. Porque eu lembro como se fosse hoje. Ele pegou e levantou o dedo com a autoridade de profeta. E disse assim, não saiam da igreja. Vocês são jovens. Precisam estar na igreja. Precisam aprender a palavra de Deus. Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão acabar como eu. E olha que eu conheço a Bíblia. Eu já fui pastor. Eu já fui pregador. Vocês não podem sair da igreja. Não façam isso. Naquele instante eu olhei para meus amigos e falei assim, não é que de vez em quando Deus usa a mula mesmo para falar com a gente? Aí eu olhei assim, e ele começou a falar, vocês são novos, não cedam para a tentação, para o pecado. E a gente olhando quase falou assim, amém, louvado seja. Aí ele vira para mim, e ele aponta o dedo. E ele diz, e você, rapaz? Naquela hora eu falei assim, Senhor, o que o Senhor vai me aprontar hoje? Eu sonhava em ser músico. Trabalhei quase que a vida toda, e naquele tempo já tinha começado a estudar música. Eu queria ser músico, não queria ser pastor. Ele falou, e você? Deus vai fazer de você um pregador da palavra. Eu olhei para ele e falei assim, não. Ele falou assim, sim, Deus vai fazer de você um pregador da palavra. Então começa já a se dedicar. E eu confesso a vocês que na adolescência eu fugia de profeta, irmãos. Eu fugia porque parecia que eles tinham um imã comigo. Era toda vez que o profeta chegar na igreja, eles viravam, você, Deus está te chamando para você sair da bateria e começar a pregar. Eu falava, Deus, não acredito nisso. Pois é, naquele dia em diante eu tomei aquilo no meu coração. Então se vocês não gostam do meu jeito de pregar, se vocês não gostam da série de mensagens, reclama com o bêbado lá. Pois é. Aí ele pegou e falou assim, e você, Deus vai te usar na palavra. Eu fiquei nervoso naquela hora. Quase que eu virei para ele e falei assim, não sou pregador, sou profeta. Né? Aí eu virei, ele pegou e falou assim, aí ele deu a última palavra. E aquelas palavras ficaram no meu coração para sempre. Sabe qual foi? Aí a gente pegou e falou assim, você não quer um bolo? Você quer comer alguma coisa? E ele falou assim, quero um bolo. Aí a gente foi lá, buscou um bolo, trouxe um pedação para ele, irmãos. Ele olhou para o bolo, aí a gente pegou e trouxe Guaraná para ele também. Você acredita que aquele enviado do Senhor olhou e falou assim, só isso? Eu falei assim, mas a gente tirou da mão de um monte de irmão para trazer para você. Foi aí que ele disse as últimas palavras. Qual que foi a última palavra dele? Ele saiu, virou as costas, começou a andar, virou para a gente e falou, e não esquece não, hein? Gente safada, tudo tem que morrer. Foi assim que finalizou o profeta. Você vê que é um perigo quando Deus para de usar e o profeta quer usar Deus, né? Mas de vez em quando, nesse mundo conturbado, corrompido, algumas coisas acontecem para confundir, verdadeiramente as loucas confundem as sábias. Eu tenho, na minha memória, isso cravado. Todas as vezes que eu assumo o púlpito, eu lembro desse homem alterado. Todas as vezes que eu sento aqui e tenho tratamento como pastor, eu lembro desse homem falando para mim. É interessante que naquele dia Deus usou um camarada que estava não muito certinho para poder falar que as coisas que estavam erradas precisavam ser colocadas como certas. O que a gente vai ver no texto de Ageu, nesse último sermão, é que Deus vai usar um camarada certinho, um homem de Deus, para falar para o povo ter esperança e confiança. Porque tudo vai se fazer novo. Não precisa ficar desesperado. O cenário pode ser terrível. O cenário pode ser desanimador, mas confie, Deus ainda tem poder sobre tudo. É isso que nós vemos nesses 4 versículos do profeta Ageu. Vamos dar uma lembrada do que nós vimos até hoje? Lembre-se que Ageu tem por nome Hagai, significa minha festa. É Deus levantando um profeta com o nome de minha festa num território que era para ser festivo, mas que não tem festa. E por que não tem festa? Porque o povo é desobediente. E o povo então está padecendo pela maneira como tem vivido. Então eles comem e não se saciam. Bebem e continuam com sede. Se cobrem, se vestem, mas continuam com frio. E aquele que recebe salário,
como se estivesse num saco furado. Lembre-se que eles estão na terra prometida. Na terra que Deus tinha dito, essa terra mana leite e mel. Essa terra, vocês vão viver a abundância, vocês vão viver as delícias que eu preparei para vocês. Mas eles não estão vivendo nada disso. E não vivem nada disso porque não confiam no Senhor. Porque eles voltam para casa, eles começam a trabalhar em casa, mas esquecem da casa do Senhor. Esquecem que Deus é o Deus da bênção. Focaram tanto na bênção que esqueceram do abençoador. Focaram tanto nas coisas que receberam que esqueceram da casa, do local que era onde eles recebiam. Então, eles se esquecem do que era verdadeiramente importante. E se apegam com as coisas que podem ser palpáveis. Se apegam com as coisas que perecem. Se apegam com as coisas que a traça rói, a ferrugem pega e que o ladrão pode roubar. E Deus está chamando a atenção desse povo. Mais uma vez, um Deus presente que está chamando, convidando o seu povo, dizendo: olha gente, volte-se para mim, me veja, volte a fazer o que eu ordeno e eu vou abençoar vocês, eu vou cuidar da vida de vocês. E o que é interessante, ele diz: vocês estão aqui na terra, vocês estão trabalhando muito, vocês estão plantando bastante, mas vocês estão colhendo pouco. E isso é exatamente pelo fato que eu estou tentando chamar a atenção de vocês. Pois é. Então Deus está dizendo, através do profeta, que tem o nome Minha Festa, dizendo: vocês só não estão festejando porque não querem. Porque não querem me obedecer. Porque não querem receber. Porque se vocês mudarem a atitude de vocês, vocês vão receber. E depois nós vimos aqui que ele vai virar para aquele povo e fazer uma promessa maravilhosa. Que ele restituiria tudo e que faria muito mais daquilo que eles tinham pensado. Depois nós vimos que Deus chega e fala: através da obediência de vocês, vocês vão desfrutar de algo. E faz uma promessa. Vocês se lembram no sermão passado? Deus virando para o povo dizendo: marque na agenda. Marque esse dia. Porque a partir de hoje vocês vão ver a transformação. Chega nesse último texto. E esse texto aqui é interessante. Porque o povo está desanimado. O povo está olhando para a casa de Deus. Mas não é mais como aquela casa que foi construída no templo de Salomão. Lembre-se que é o seguinte: Deus habitava no tabernáculo. Essa foi a primeira casa de Deus aqui, tirando o próprio planeta Terra, que fora construído como um templo ao Senhor mesmo. Mas Deus habitava no tabernáculo. E por que no tabernáculo? Porque o povo estava peregrinando e Deus queria caminhar junto com o povo. Depois, Davi tem o desejo de construir o templo, mas não pode construir. Por que não pode construir? Porque o templo do Senhor não pode ser construído por mãos sangrentas, apenas por mãos sangradas. Então, Salomão é quem constrói. Davi arrecada e Salomão constrói. E aquele templo é maravilhoso, incrível, com detalhes de ouro e de tudo que era precioso. É lógico que eles poderiam fazer isso. Naquele tempo, Israel era independente, era um reino livre. Porém, a desobediência daquele povo, mesmo Deus habitando naquele lugar, mesmo Deus aparecendo uma vez e enchendo a sua glória daquela casa, o povo começa a abandonar seu Deus. O que acontece então? Você está ali nos anos 900 a.C., quando é construído o templo. E esse templo dura bastante, ele dura quase 400 anos. Mas chega a 586 a.C. Nabucodonosor, para completar, então, a deportação para a Babilônia, vai lá e destrói tudo. Acaba com tudo. Pega os utensílios do templo e leva lá para a Babilônia. E nós já vimos aqui que não dá nada certo mexer com coisa sagrada. Principalmente para Beltesazar. Ele vai pagar o pato de pegar as coisas sagradas do templo e usar de maneira profana. Pois bem, agora eles têm a chance de reconstruir, sendo subalternos de um outro reino, o reino persa. Mas eles não têm ouro suficiente para adornar a casa. Eles não têm as pérolas, eles não têm as pedras, eles não têm nada. Nem tamanha liberdade quanto tinha para adornar a casa. Então todo mundo olha e começa a falar assim: ah, mas não está a mesma coisa. Está feia. Está borocrochô. Aqui não vale a pena a gente trabalhar. Veja que esse é um grande risco que todo ser humano tem. O risco de desistir da obra do Senhor, porque enxerga as coisas apenas com seus olhos. Então se a gente olha e fala assim: a igreja não está reformada do jeito que eu queria, essa igreja aqui não dá para servir. Essa igreja aqui não dá para ficar. Ah, eu quero ir para um outro lugar. E aí a gente começa a olhar só com os olhos mundanos. E sabe o que isso faz da gente? Faz da gente pessoas transitórias,
que não param em lugar nenhum, que não fixam o seu coração e não trabalham em lugar nenhum. E Deus está dizendo isso ao povo: vocês têm que trabalhar. Então vocês precisam trabalhar, porque isso está incutido em me servir. Todo aquele que me serve trabalha no meu reino, trabalha em prol da minha obra. E o povo não está querendo trabalhar, porque não está vendo a recompensa disso. E Deus está dizendo agora para Zorobabel, dizendo o seguinte: meu filho, continue acreditando, continue fazendo, nenhum trabalho na minha obra é em vão. Deus está mostrando que nesse mundo que está parecendo que está tudo errado, tem um jeito de voltar as coisas para ficarem tudo certo. Está usando um Zorobabel da vida. E saibam de uma coisa: ele não era lá essas coisas. Quem olha para o texto vê Zorobabel, príncipe de Judá. Esse homem era importante. Andava com roupas finas, com roupas elegantes. Tinha autoridade perante o povo. Que nada. Ele era só mais um subalterno do reino persa. Ele era só mais alguém que tinha sido enviado. Ele é da dinastia de Davi, mas ele não tem a pompa de Davi. Não tem a majestade davídica. Ele é sim um herdeiro do trono, mas ali não tem trono para se herdar. Não tem o que fazer. Ele era só mais um bobo da corte perante o Império Persa. E possivelmente perante os próprios irmãos em Judá. É possível que os irmãos em Judá, o povo que está ali, que retornou da Babilônia, é muito possível que eles nem dêem crédito para Zorobabel. Eles olham e falam assim: esse cara está se achando o quê? Ele não é nada além da gente. Aqui é todo mundo escravo no final das contas, do reino persa. Ele não tem esperança, expectativa de carreira. Ele não vai ser rei de Israel. Então é alguma coisa que está parecendo que está feia, que não chama atenção, que não tem glamour. E é ele que está sendo usado ali como uma figura de representação do cuidado divino. Porque Ageu vai falar, ou Ageu vai transmitir, melhor dizendo, a mensagem do Senhor para Zorobabel, dizendo: você esforça-te, tem de bom ânimo. Você precisa conduzir esse povo. Por mais que eu sei que eles não querem ser conduzidos. E o interessante disso tudo, nesse cenário caótico, a palavra do Senhor vem a segunda vez, ao 24º dia, no mesmo dia que veio anteriormente. Significa que não passou-se um dia sequer para Deus vir, e depois de ter animado o povo, dizendo: se vocês obedecerem, vocês vão desfrutar, vem a palavra do Senhor diretamente para Zorobabel. O que é interessante aqui, é que quando chega esse momento, Zorobabel vai ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Algo que somente o Senhor pode fazer. Sabe o que é? Ele diz o seguinte: fala Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. O que Deus está dizendo aqui? Lembre-se mais uma coisa que nós falamos o tempo todo aqui nessa série de Ageu. Aparecem 14 vezes o nome Senhor dos Exércitos, num tempo que não tem guerra. Num tempo que Israel não está batalhando, não está guerreando. Deus está demonstrando mais uma vez que Ele é o soberano da nação, que Ele é quem conduz a nação e que Ele usará o seu exército como benefício. E quem pertence ao exército do Senhor? Os céus, a terra, as montanhas, o mar, tudo o que habita neste mundo pertence ao Senhor. Mas vai mais além do que isso: as estrelas do céu, tudo nesse universo pertence ao exército do Senhor. Um Deus poderoso que abre mar e usa uma lacusta para chamar a atenção de um profeta. Um Deus que pode pegar gafanhotos, animais pequenos, e falar assim: eles são pequenos, inofensivos? Deixa eu mandar um exército todo para vocês verem se essa praga não pega vocês. Que Deus poderoso é esse? E Ele está prometendo: eu farei Zorobabel. Eu vou sacudir a terra. Eu vou mexer com os reinos. Eu vou mostrar o meu poder, para mostrar para vocês que vale a pena me servir. Vale a pena trabalhar na minha obra. Vale a pena confiar em mim. Vocês podem se lembrar então, o Salmo 2 fala exatamente disso.
O salmo messiânico, escrito por Davi, ele começa dizendo do versículo 1 ao versículo 5: porque se amotinam as nações, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes fará na sua ira e no seu furor os confundirá. Deus está dizendo o seguinte: eles acreditam que eles são os bambambãs? O povo olha para vocês e fala assim: que desprezo dessa nação. Essa casa aqui nunca mais vai ser a mesma. É ele quem diz o seguinte: o quê? Se vocês estão dizendo por aí que essa casa não vai ser a mesma, deixa eu dar uma palavra para vocês. Eis que digo então, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. É um Deus que restitui. É um Deus que faz. Como a gente pode duvidar de um Deus que do nada faz tudo? Pois é. E aqui você tem uma cena muito esclarecida, antiga, para aquele povo. Deus está chamando a atenção deles dizendo: olha para o passado, para vocês confiarem no presente. Olha e veja o que eu fiz lá atrás, para vocês confiarem aqui e agora. Ele diz: eu vou mexer os céus, eu vou mexer a terra, eu vou mexer com os reinos. Lembre-se que Deus, quando olhou para Sodoma e Gomorra, ele disse: eu vou acabar com tudo, Abraão, aqui. Abraão disse: Senhor, mas se tiver um justo lá, tiver 10 justos, tiver 5 justos, até que chega um. E Deus diz: ó, melhor você pegar Ló, tirar de lá, porque já vi que nessa conta aí você errou. E Deus então destrói aquela cidade, com raios, com ventania, com tempestade de fogo, mostrando que ele tem poder. Ele faz isso com os cananeus, em Deuteronômio. Deus mostra que tem poder sobre todos. E ele diz o seguinte: eu vou derrubar cavalos, carros e cavaleiros. Lembre-se que foi exatamente isso que ele fez com o poderoso exército do Egito no Mar Vermelho. O povo de Deus atravessou com o pé enxuto. E o exército dos egípcios não conseguiu sair com vida. Porque quem dá a vida, quem toma a vida, ainda é o Senhor dos exércitos. Ainda é o Senhor dos exércitos. Então ele diz: eu vou fazer isso. Eu estou prometendo para vocês que vou fazer. E quando eu falo, eu cumpro. Então olhe para o passado, veja o que eu fiz e confie no presente. O seu futuro está garantido se você se entregar totalmente nas minhas mãos. Irmãos, é um conselho que o profeta Ageu nos dá hoje. A gente se esquece da benevolência e cuidado do Senhor. A gente se esquece dos milagres antigos. Se você falar para mim assim: pastor, eu não tenho nenhum milagre que eu vivi, eu vou falar: como não? Como não? Você acha que é muito simples, normal? Você está aí sem nenhuma máquina respirando? Você acha que é muito simples e corriqueiro? Você acordar de manhã, dormir à noite, e nenhuma veia sua estourar no meio do caminho? Você acha que é muito fácil, muito simples, andar, voltar para casa e não participar ou sofrer nenhum acidente? Ou nenhum homem mau vir ao seu encontro? Você acha que é muito simples e fácil isso? Se você tentar cuidar da sua vida, você não pode acrescentar um dia sequer à sua existência. Mas nós servimos a um Deus que cuida do deitar, cuida do levantar, que cuida dos nossos dias, cuida quando saímos para trabalhar, cuida quando voltamos para casa, cuida quando vamos para a igreja, cuida enquanto estamos aqui na igreja. Afinal de contas, Ele ainda é um Deus que cuida dos seus. Ele é o Senhor dos exércitos. A gente se esquece, irmãos. Eu todos os dias faço um exercício para me lembrar. Afinal de contas, o Salmo 103 diz exatamente isso. Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendize o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nos lembrarmos dos feitos do Senhor é um exercício contínuo para a manutenção da nossa fé. De vez em quando as coisas apertam, lembremos-nos, já passei por isso. Deus deu livramento. Já passei essa situação. Deus deu livramento. Já sofri com isso, mas Deus deu livramento. Já fiquei até doente, mas Deus deu livramento. Olha eu aqui.
Lembre-se do passado para poderem acreditar no presente e viver um futuro extraordinário. Afinal de contas, irmãos, milagres não são fáceis de viver. Se a gente parar e pensar, ninguém aqui quer viver milagre. A verdade? Ninguém aqui, se pudesse escolher, todos nós não escolheríamos viver milagres. Quer uma prova disso? Quem aqui gostaria de casar, recém-casados, e descobrir que não podem ter filhos? Ninguém aqui. O que a gente quer é poder casar e poder ter filhos. Sem ajuda médica, sem nenhuma intervenção. Quem aqui gosta de a vida parece que está indo tudo bem, tudo tranquilo, de repente, perde emprego, perde empresa, perde recurso, e depende de um milagre do Senhor. Quem aqui quer isso? Ninguém. Quem aqui está desejoso em ter uma doença crônica? Um problema que não dá para ser desfeito e precisa tomar remédio a vida toda? Ninguém quer. Porque todos nós, então, no final das contas, nós não queremos viver o motivo do milagre. Só que esse mundo ainda está quebrado. Esse mundo ainda não está consertado plenamente. Ele está distorcido, ele está bagunçado. Como nós falamos no começo. Mas nós temos alguém que de vez em quando a gente clama a Ele, Ele nos ouve e Ele decide consertar uma coisa aqui, uma coisa ali. Então Ele faz um milagre aqui, cura um irmão aqui. Ele faz um milagre aqui e abre a madre de uma irmã aqui. Ele faz um milagre aqui e levanta uma empresa, levanta a vida financeira dos irmãos, abençoa. É porque Ele ainda é o Senhor dos exércitos. E Ele diz, eu vou mexer com tudo. Eu vou mexer com tudo. E eu vou mexer com tudo, Zorobabel. Sabe por que eu vou mexer com tudo? Ele diz, eu vou mexer com tudo por sua causa. Você olha para ele e fala assim, opa, como assim? Vai mexer com tudo por minha causa? Eu não sou importante. Nós estamos aqui no reino e eu sou só um subalterno. Alguém que recebeu uma função. Às vezes até parece que é uma função fictícia. Porque no final das contas eu não mando em nada. De uma nação pequenininha. Pequenininha e arrogante e orgulhosa. Porque ao invés de se prostrar, que é o tempo todo bater de frente e falar assim, eu sei o que eu faço da minha vida. Por isso, é um povo que abandona um Deus presente. Mas veja que misericórdia é essa. Que graça é essa dispensada ao seu povo. Pelo fato de serem seus filhos. Pelo fato de que Ele tinha prometido que cuidaria deles. Então Deus está ali e diz para eles, olha, eu vou fazer de vocês. Uma nação poderosa. Eu vou cuidar de vocês. Vocês só precisam me obedecer. Vocês só precisam seguir as minhas orientações. E Ele diz, vai chegar o dia então, Zorobabel, que eu vou tremer tudo. Eu vou sacudir com tudo. E quando eu fizer isso, nesse dia, então você vai ver o que vai acontecer. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu. Um homem desprezado pela posição que tem. Um homem que não tinha nada do que se orgulhar. Porque lembre-se que o fato de ser da descendência de Davi não significava nesse momento que seria parte do trono. Ou que teria o trono. Sabe por quê? Em Jeremias, Deus tinha falado para Joaquim, você quebrou o pacto que eu tinha com Davi. E por conta de você agora, já não vou dar mais um reino perpétuo na descendência de Davi. Então Zorobabel pode ser descendente de Davi, mas ele não tem mais direito a nada. Mas ele ainda serve com fidelidade, com coragem, com ousadia. O Deus Senhor dos Exércitos, o Deus que não se esquece, o Deus que observa todo o trabalho, o Deus que está observando tudo e a todos e a todo momento. E Ele diz, nesse dia, quando eu sacudir tudo, Zorobabel, eu te tomarei, servo meu. Meus irmãos, nenhum serviço na obra do Senhor é em vão.
Nada do que fazemos no reino de Deus pode ser considerado um desperdício das nossas ações. Nós fomos chamados a trabalhar em prol do reino de Deus, e trabalhamos para aquele que nos observa, que nos conhece, que nos vê. Pode o homem não nos ver, mas ele nos vê. Pode o homem não ver quanto nós choramos e sofremos por essa obra, mas ele vê. E ele tem um anjo que recolhe a cada lágrima que derramamos. Ele vê. Pode um homem desprezar pelo que fazemos, mas ele não despreza ninguém. Ele não despreza ninguém. E ele diz então para Zorobabel: você é servo meu. Um título que ele tinha dado para Davi. E agora ele replica em Zorobabel. E nós vamos ver Zorobabel no Novo Testamento. Mateus capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 13. Estará Zorobabel na descendência do filho de Davi, Jesus Cristo, aquele que vai assumir o trono perpétuo. Veja que a descendência ali é quebrada no exílio babilônico, mas é retomada com Zorobabel. Naquele dia, então, que o Senhor sacudir com tudo, naquele dia, eu vou te tomar, servo meu, e eu farei de você um anel de selar. Um anel de selar era algo extremamente importante naquele tempo. Toda autoridade, todo rei, tinha um anel com o brasão da sua dinastia, da sua casa, ou um colar que ficava entre o pescoço. E todo documento a ser despachado tinha o carimbo do anel ou do colar. Deus está dizendo a Zorobabel, um homem desprezado, um homem que está sofrendo, um homem que não é considerado de uma alta posição. Deus está dizendo: eu vou fazer de você um anel de selar. Você, meu querido, você vai então, quando eu disser a palavra, ou você falar pelo meu reino, eu vou vir por baixo e assinar dizendo: está confirmado pelo céu. Imagina, irmãos, que privilégio é esse? Imagina que privilégio é esse para um homem totalmente humilhado e desprezado, ouvir do próprio Senhor dizendo: eu honrarei você, eu colocarei você numa posição em que todos os homens então terão que respeitar, porque você será o meu compromisso, dizendo: eu farei, assim farei. Ele virou um anel de selar. Esse Zorobabel que ninguém talvez conhecesse, se não fosse pelo Senhor, Deus o fará de um anel de selar. E aí ele diz a palavra mais maravilhosa que qualquer um aqui pode ouvir: eu não farei isso porque você é bom demais. Eu não farei isso porque você é habilidoso demais. Eu não farei isso porque você se destaca no meio da multidão. Eu não farei isso porque você tem uma posição elevada perante a sociedade. Eu farei isso porque eu te escolhi. Meus irmãos, veja o privilégio que nós como igreja temos. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. Não havia nada em nós de bom para oferecer, mas Ele escolheu nos querer bem. Ele escolheu nos usar. Ele que escolheu. Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você. Ele escolheu a você, Ele escolheu a todos nós aqui. Nós não viemos para o reino dele porque nós somos bons o suficiente. Nós viemos para o reino dele porque nós merecíamos e precisávamos, mas ele nos escolheu mesmo assim. E Deus diz em Zorobabel: eu te escolhi. E a verdade é que o apóstolo Paulo traz isso à igreja de Roma. Ele diz: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia,
angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por amor àquele que nos amou. Porque estou certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa ou criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, nós podemos então ter convicção que tudo novo se fará. A terra está complicada de viver? Fica tranquilo, irmão. Aqui a gente está passando. Mas veja, uma coisa interessante que os membros, ou os cristãos hoje estão entendendo errado. Você não está de passeio nessa vida. Você provavelmente já passeou, já tirou férias. Quando você tira férias é uma grande bênção. Eu, como pastor, sofro de não poder tirar férias. Ou pelo menos não ter um mês de férias. Se eu tiro um mês de férias, os crentes aqui, quando eu volto, já tem um padre no meu lugar. Não, porque vai se perdendo. Veja que Moisés ficou um tempinho lá no Monte Sinai, quando voltou o povo já estava lá, com os bezerros de ouro. Olha que interessante. Você já tirou férias na vida, não tirou não? É bom, não é? Eu de vez em quando tiro, uma semana, no máximo uma semana e meia. Beleza, você vai para o lugar, você conhece novos lugares, experimenta novas comidas, você não tem preocupação. Como no meu caso, você não precisa ficar acordando cedo. Você não precisa ficar pensando, nossa, eu tenho que ligar para irmão tal, eu tenho que resolver isso, tenho que ir para a faculdade, tenho que levar o Davi na clínica, tenho que fazer não sei o quê, tenho que fazer o quê, tal. E aí quando você vê, a gente acorda às 6 horas da manhã e vai dormir 2 da manhã. É por isso que eu durmo tanto no caminho da igreja, de casa aqui para a igreja. Beleza. A gente está aqui de férias. Ou alguns pensam que estão aqui de férias. É por isso que eles não conseguem ficar e se fixar em igreja. Porque ele está aqui e ele experimentou. Nossa, hoje o culto foi bom. Dei até umas rajadas de língua estranha. Tal. Olha que bênção. O pastor pregou e falou, levanta a mão que você vai receber a chave da sua casa. Eu já levantei, pulei, peguei a chave no alto. Que bênção. Mas agora chegou um pastor aí que fica pregando a Bíblia. Não gosto disso aí não. Vou para outro lugar. E aí está o quê? Experimentando, está de férias, não tem compromisso. Crente, irmão, não está nessa vida de férias não. Crente está nessa vida aqui, por mais que ela não seja o nosso destino final, a nossa cidade mesmo, crente está nessa vida como aqueles que viajam a trabalho. Você já viajou a trabalho? Viajar a trabalho é legal. Você também conhece novos lugares, novas comidas, mas você sempre tem compromisso. Tal hora você tem que estar aqui, fazer tal coisa, depois você volta para o hotel, e aí você faz o que você quiser à noite. Basicamente, todo crente está nessa vida em uma viagem a trabalho. Não está de férias nesse mundo. Não pode sair perambulando por aqui sem se preocupar com o que vai acontecer. Todo crente está aqui viajando ao trabalho. E por que eu digo que está viajando ao trabalho? Sabe por que está viajando ao trabalho? Porque a gente precisa fazer uma coisa. Nós temos aqui uma função para ser exercida neste planeta. E qual é a função a ser exercida? A primeira de todas, como sacerdócio real. Nós somos o povo adquirido para anunciar a bondade do nosso Senhor, as bem-aventuranças do nosso Deus. Significa que a gente está aqui, de vez em quando a gente desfruta sim, mas a gente tem um objetivo, e o nosso objetivo aqui é lembrar que um dia, e que esse dia venha, um dia, céus e terra tremerão, o céu se abrirá, será rasgado no meio, Deus descerá entre as nuvens, e quando isso acontecer, Ele vai botar tudo no seu devido lugar. Essa vida está confusa? Fica tranquilo, irmãos. Não vai durar muito tempo. Essa confusão tem data para terminar. Tem dia e tem hora para acabar. E quem sabe, pode ser que chegue esse dia
E esse culto nem tenha terminado ainda. Pois é, irmãos. Para nós, o povo de Deus, nós olhamos para essa história de Ageu e nós refletimos então. Primeiro de tudo, nenhum trabalho do Senhor é em vão. Tudo o que fazemos, Deus observa e Deus retribui. Essa é a grande bênção de servir a este Deus. Que a gente pode fazer muita coisa e ser observado, mas não receber recompensa. Mas, com este Deus que nós servimos, nós temos convicção de que tudo que passamos aqui pode ser tribulações, dificuldades, anseios, problemas, sonhos quebrados. Tudo isso não pode ser comparado com a glória que há de vir. Isso para a gente, para o povo de Deus, é uma leve e momentânea tribulação. Se nós olharmos então para esse texto, a gente vai observar que nosso Senhor e Salvador se parece muito com Zorobabel. Afinal de contas, nele não havia formosura alguma. Ele foi desprezado entre os homens. Ele não foi recebido pelos seus. Foi negado pelos seus. E ele não exercia uma posição elevada, não. Pelo contrário. Ele foi até oferecido. Levaram ele num alto monte e falaram: se você se prostrar e me adorar, todos os reinos da terra eu te darei. Mas ele não precisava disso, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que todos os reinos da terra já pertenciam de antemão a ele. Nenhuma posição elevada no reino de Roma faria dele o que ele é. E o que ele é? Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que, se não fosse por ele, nada do que existe teria sido feito. Ele é o Senhor da nossa existência. Ele é aquele que caminha conosco todos os dias, porque ele é apresentado desse jeito, como Emmanuel, Deus conosco. Ele é o Rei do universo. E hoje, para que isso fique claro a todos, ele, mesmo depois de se humilhar e morrer a morte de cruz, para que eu e você não morrêssemos, ele, que foi perfeito, não teve pecado, mas se fez pecado para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus. Aquele que era o Filho de Deus se fez filho do homem, para que os filhos dos homens pudessem ser chamados de filhos de Deus. Esse, quem eu vos falo, ele também vai ouvir uma voz, não dizendo: te chamei, ou eu te escolhi. Não. Ele, ao ser batizado, ele sai das águas. Os céus se abrem. Uma pomba desce sobre a sua cabeça. E todos que estão ao redor, porque Pedro diz isso na sua epístola, todos nós ouvimos a voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ele não precisava do aplauso dos homens. Ele não precisava do reconhecimento humano. Até porque ele não teve isso. Sabe o que ele teve dos homens? Ofensas. Cuspiram na sua face. Esbofetearam ele. Chamaram ele de tagarela, fanfarrão e comilão. Chamaram de falso profeta. Os sacerdotes o chamam de demônio. Ele não tem reconhecimento algum aqui perante os homens. Mas é por que então ele dá sequência em tudo isso? Para mais uma vez mostrar para todos nós que através das coisas reconhecidamente mais humilhante, que era morrer crucificado, considerado como maldito, ele fez disso o seu maior triunfo. É por isso que nós não nos vangloriamos em nada nessa vida. E se for para gloriar em alguma coisa, que nos gloriemos na cruz de Cristo. Ele sim ouviu a voz do Senhor, obedeceu o seu comando e nos levou de volta a Deus. Ele é aquele que pegou todos nós que tínhamos uma vida complicada e conturbada, e um dia, pela sua graça,
pela sua misericórdia. Não porque merecíamos, mas porque Ele desejou fazê-lo. Ele disse, vem aqui, deixa eu dar uma arrumadinha, anunciando para as pessoas, olha, essa vida está conturbada, está difícil, as coisas estão fora do lugar. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho alguém que tem poder para ajeitar tudo, para arrumar tudo. E mais, fazer de você uma pessoa desprezada pelos homens, uma pessoa que todos viram a cara, uma pessoa usada e amada por Deus. Mas vai logo, corre, que seja depressa, porque chegará o dia. Que dia chegará? Chegará o dia que Ele virá com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele. Sim, amém. Só tem uma esperança, irmãos, para o dia que a terra tremer, que os céus se abrirem, e que tudo começar a ser colocado no lugar novamente. Da gente ter esperança e alegria, como Zorobabel teria. Sabe qual que é? É estar assegurados com o sangue de Jesus Cristo, que nos limpa dos nossos pecados. E Ele mesmo diz, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. O dia que a terra vai ser sacudida. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Para nós, essa mensagem não é assustadora. Para os inimigos de Deus, sim. Assim como os inimigos do povo de Deus na época de Ageu, tem que temer. Mas a gente não precisa temer esse dia. Sabe por que a gente não precisa temer? Porque nesse dia é Deus sacudindo as coisas, colocando tudo no seu devido lugar. E todo aquele que for fiel e que trabalhar no reino dele, todo aquele que for então um servo fiel, ouvirá dele: ei, meu servo fiel, foste fiel no pouco, agora no muito eu te colocarei. Aleluia. Enquanto uns ouvirão para trás de mim, porque não vos conheço, aqueles que dobraram os seus joelhos, oraram por essa obra, que colocaram suas mãos no arado e que se entregaram verdadeiramente, ouvirão do próprio Senhor Jesus: vinde benditos do meu Pai, para a moradia que vos preparei desde a fundação do mundo. Nós voltaremos para o nosso lar de verdade. E essa viagem a trabalho vai se encerrar. E nós estaremos em casa, em paz e em segurança para todo sempre. Louvado seja o Senhor Jesus. Que esse dia chegue logo, que ele não tarde. Esse é o clamor da igreja. É por isso, exatamente por isso, que nós, como povo de Deus, nós não tememos a profecia, mas nós clamamos por ela. Qual a profecia? Farei tremer os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei os carros e os que neles se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos: eu te tomarei. Eu te tomarei. Eu farei de vocês anel de selar, porque eu escolhi cada um de vocês. Não fique desesperado, irmãos. O mal não vai triunfar. Parece que de vez em quando ele ganha. Parece que de vez em quando ele sai vitorioso. Parece que de vez em quando ele triunfa sobre os filhos de Deus. Isso é só ilusão. Tenho a convicção de que ele já venceu. E quando esse dia chegar, o dia que toda a terra vai tremer, todos nós poderemos bradar:
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Senhor dos exércitos, o Deus conosco que nos acompanha, que habita em nós e que nos abençoa. Por isso, meus irmãos, só há um jeito de reconstruir nossa vida, e ela é em Deus. Se a gente reconstruir em qualquer outro lugar, é como uma reconstrução na areia. Mas hoje o meu convite é a toda a igreja, que reconstruamos nossa vida na rocha inabalável. Afinal de contas, se assim fizermos, seremos como o Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que jamais se abalam, mas permanecem para todo sempre. Amém, amém e amém.